Estamos gravando. Bom, vamos discutir agora as fases de técnica. Tecnicamente, como é que eu vou fazer a escolha do cone e, posteriormente, realizar o procedimento de obturação. Tá? Então, do ponto de vista técnico, tá? Nós já vimos a importância da obturação, que é manter a sanificação que nós obtivemos, a importância da fase final do preparo do canal, que é o preparo apical, para que eu possa ter a condição de poder alojar um cone nessa região, e qualquer interferência que eu tenha na penetração do meu instrumento até o meu CRT, ou qualquer dificuldade que esse instrumento possa apresentar, eu necessito retirá-lo, repreparar, porque senão o meu cone não vai atingir essa região. Então, do ponto de vista técnico, né, o ato da obturação, né, ela consiste, nós vamos abrir, fazer a abertura do dente que foi preparado, refazer a nossa irrigação e aspiração, para poder retirar qualquer resíduo da medicação intracanal, ou até mesmo de qualquer sujidade que ainda possa apresentar no canal. Portanto, é importante nós fazermos a nossa irrigação e aspiração ativa, de 10 a 15 ml de hipoclorito, agitando, usando um Easy Clean, um instrumento para poder agitá-lo, e depois EDTA, e depois terminando com hipoclorito novamente. Vamos fazer agora, manter o canal úmido com hipoclorito, ou, se eu for fazer a obturação na mesma sessão da minha instrumentação, e é interessante que, quando eu faço a obturação na mesma sessão, eu posso refazer o meu preparo apical se eu tiver alguma dificuldade de penetração do meu cone. Mas se eu fizer isso posteriormente, numa outra sessão, eu também posso refazer o meu preparo apical. Então, eu vou usar a substância química, refaço o meu preparo apical, deixo livre a região, os 4 ou 5 milímetros apicais para o meu cone poder chegar, e faço a minha irrigação final. Então, vamos fazer a escolha do cone. Existem, né, fases que eu preciso vencer para poder escolher meu cone principal. Escolhido meu cone, eu vou passar a fazer a secagem do meu canal, porque eu vou preparar meu canal agora para receber cone e cimento. Houve uma pergunta que é, eu vou colocar o cone depois cimento? Não. O cone principal vai ser o carregador do meu cimento para poder fazer o preenchimento do canal. Então, é o cone principal que eu vou utilizá-lo para levar esse cimento para o interior do canal. Fazemos a secagem do canal, preparamos o nosso cimento obturador, inserimos, então, o cimento no canal usando como recurso o meu próprio cone principal. Posteriormente, vamos preenchido o canal com cimento. Eu vou agora selecionar e utilizar meus cones secundários de gutta-percha. Posso, nesta fase, fazer minha condensação lateral, né? Se eu ainda achar que existe espaço para poder preencher com cone secundário. Posteriormente, eu vou fazer uma radiografia de qualidade da obturação. Essa radiografia é de fundamental importância para que eu veja se eu tenho o preenchimento total, ou ausência, ou a presença de alguma falha ou bolha na minha obturação, se eu estou no meu limite adequado, para que eu possa agora concluir a obturação. O que eu não posso fazer neste momento, pessoal, é cortar esses cones em excesso. Por quê? Porque se eu cortá-los e tiver algum erro ou alguma intercorrência na minha técnica de obturação, eu posso utilizar uma pinça clínica e remover todos esses cones e refazer novamente o procedimento de obturação.
Existe um erro muito grande, muitas vezes, de, nesta fase, antes de se fazer a radiografia, se fazer o corte. Se eu tiver erro, eu vou ter que desobturar o canal. E se eu mantiver meus cones em posição, eu posso simplesmente tracionar esses cones, repreparar o meu canal e refazer todo o procedimento novamente, corrigindo essa falha que ocorreu quando eu vou analisar minha radiografia de qualidade. Posteriormente, eu faço o corte, se tiver tudo ok, né, com preenchimento, tanto apical quanto lateralmente, eu vou fazer o corte e vou fazer o corte desse excesso de guta e de cimento e fazer a minha condensação vertical da obturação para, posteriormente, fazer o selamento com ionômero de vidro, tirar o meu isolamento e fazer a minha radiografia final de como o dente foi concluído. Então, essas são as fases técnicas. Né? Então, do início, né, fazer a minha irrigação, né? Posteriormente, a minha agitação com o EasyClean ou com ultrassom, para remover o máximo de magma, o resto do material de medicação, sempre 15 ml de Milton, 15 de DTA ou EDTA-T, 15 ml novamente de Milton ao final. Feito esse procedimento, eu vou ter agora túbulos mais limpos, parede do canal mais limpa, isento de presença de resíduo, como magma ou qualquer outro material que possa ter dentro do canal. Feito isso, eu mantenho o meu canal úmido com líquido, com Milton, aqui mostrando que a importância dessa irrigação ativa, né? Aqui usando o EasyClean no movimento reciprocante, ou mesmo posso utilizar no movimento rotatório. Veja que fica turvo o líquido no interior, eu aspiro e preencho com uma nova quantidade. Volto a agitá-lo com um instrumento livre dentro do canal, aí um instrumento plástico, tá? Até o momento em que eu tenho, né, aqui, ó, novamente, 3 vezes, a cada 5 ml eu deixo o canal preenchido. Né? Isso em qualquer situação de irrigação final. É importante isso hoje. Até que eu tenha um líquido translúcido, e nesta condição agora eu vou fazer o início da escolha do meu cone principal. Então, eu vou ter, nessas condições, a irrigação ou a toalete da cavidade, né? Aqui a presença de magma ainda dentro da parede do canal, e, posteriormente, após a irrigação final, uma parede mais limpa do ponto de vista de superfície das paredes do canal com túbulos expostos. Para que eu possa agora, no ato da obturação, ter a penetração, às vezes, dentro desses túbulos, até de cimento endodôntico, formando tags na parede dentinária desse canal. Então, essa é a finalidade da minha irrigação final. A partir daí, né, nessa técnica de obturação, nós vamos utilizar cones principais, cones secundários, pinça, espaçadores, já fiz a nossa irrigação, espátula, uma lâmina para se fazer, às vezes, o ajuste do cone, cimento endodôntico, não vamos usar o NRT, vamos usar o H+, né? Uma lamparina ou um maçarico para fazer o corte da obturação. Então, esse é o material necessário para se realizar a obturação do canal. A seleção do cone principal. Essa é uma fase importantíssima da minha obturação. Qualquer falha nesse momento pode comprometer o preenchimento hermético de todo o canal preparado, todo o canal cirúrgico que eu preparei. Vamos sempre escolher
um cone correspondente ao último instrumento do preparo apical, né? Ou 30, 35 ou 40, né? Ou de taper 0,2, ou de taper 0,4 ou 0,6, dependendo do preparo desse canal. Vamos realizar o teste para avaliar qual é o cone que nós vamos utilizar. Inicialmente, um teste visual. E o teste visual é calibrar o meu instrumento no comprimento de trabalho, calibrar meu cone no comprimento de trabalho, introduzi-lo dentro do canal para ver se ele chega até um comprimento, se ele preenche, se ele atinge todo o comprimento de trabalho. E é aqui, muitas vezes, que nós reprovamos, né, o cone, porque o cone não chega. Por quê? Não por causa do cone, mas sim por causa do preparo que não foi adequado, como nós discutimos no intervalo. Posteriormente, eu faço o teste táctil, que é levar o meu cone ao comprimento de trabalho e ver se ele tem uma sensação de prender a região apical, de ter uma retenção na região apical, chamado teste táctil. E, ao final, fazemos o teste radiográfico para ver se o meu cone atingiu esse comprimento de trabalho pré-estabelecido, se ele está retido na região apical, se ele tem uma retenção de remoção e se ele está adequadamente posicionando. Feito isso, nós passaríamos para a próxima fase. Como é que nós fazemos isso? Inicialmente, o teste visual, nós vamos calibrar o cone, introduzir meu cone até o meu comprimento de trabalho. Duas coisas podem acontecer, ou três, duas coisas. Primeiro, meu cone chega até meu comprimento de trabalho. Se ele chegou visualmente no meu comprimento de trabalho, ele está aprovado. Ou ele pode vir e não atingir meu comprimento de trabalho. E aí você pode dizer, bom, não passou. Então, o cone 40 não atingiu o meu comprimento de trabalho, apesar de eu ter preparado meu canal com cone 40. Uma opção inicial é pegar o cone 35 e ver se ele consegue chegar até o meu comprimento de trabalho. Então, se o cone 35 chegou ao meu comprimento de trabalho, eu posso optá-lo em utilizá-lo e ver se ele passa no segundo teste, que é o teste, aqui o teste visual, né? Onde eu tenho minha referência oclusal e o meu posicionamento apical do meu cone estendido ou atingindo todo o meu comprimento de trabalho. Se em algum momento isso não ocorrer, eu devo ter ou a opção de repreparar o meu canal na região apical para que o meu cone possa chegar, ou de utilizar um cone mais fino, deixo de usar o 40, passo a usar o 35. Isso se ele passar no meu teste visual. Então, é importante que eu me certifique de que meu cone, no comprimento de trabalho que eu estabeleci, atinge a região apical, né, sem dificuldades. Porque eu não vou conseguir pressionando o meu cone com a peça que ele atinja o comprimento. Por isso, muitas vezes, eu preciso refazer esse preparo apical. O segundo teste é o táctil. Eu vou medir meu cone. Vejam aqui, ó. Vamos ver aqui. Feita a medição, levo este cone no meu comprimento de trabalho para o interior do canal, ele acabou atingindo. Ó. Então, meu cone chegou livremente, né, e se ajustou no meu terço apical. Feito isto, eu faço uma pequena tração para ver que se ele tem uma retenção nessa região. Então, eu levo o meu cone, ele atinge meu comprimento de trabalho, já que ele passou no meu teste visual inicialmente, e aí eu faço uma pequena pressão, uma tração desse cone, uma ligeira tração para ver se ele tem
retenção, se ele tem uma sensação de estar retido na região apical. Então, eu tenho lá o cone posicionado, faço agora uma ligeira tração, como aqui, olha. Então, feita a medição, sempre respeitando meu comando de trabalho, ele já passou no meu teste visual e agora eu levo ele novamente em posição, com o canal úmido, vejo que o canal se encontra úmido, e eu faço pequena tração para ver se ele tem essa apreensão nessa região, que é chamado de teste táctil. Então, eu levo em posição, ele já passou no teste visual, levo ele em posição e faço uma ligeira tração. Lembra aquela situação em que eu utilizei um cone mais fino? Pode ser que, neste momento, apesar do meu cone atingir meu comprimento de trabalho, ele não tem a sensação de apreensão, de presa, a sensação táctil de que ele está retido na região apical. Bem, podemos optar, nesse caso, utilizando um cone mais largo, mas às vezes o cone mais largo ou maior, né, não atinge o meu comprimento de trabalho. Então, eu preciso pegar agora este cone, que apesar de ter atingido o meu comprimento de trabalho no meu teste visual, seja ajustado a sua ponta, porque se eu fizer pequenos cortes, como ele é cônico, eu vou aumentar o diâmetro da minha ponta do meu cone. Isso vai facilitar que ele chegue ao meu comprimento e possa ter essa sensação de retenção. Faço uma pequena tração novamente e posso, no caso, né, se ele não estiver retendo, fazer um ajuste no meu cone. Então, está lá. Canal preparado, né? Feito o meu preparo apical, olha, a lima, né, chega com facilidade no meu comprimento de trabalho, sem que eu tenha que fazer pressão para poder vencer qualquer obstáculo, né? Ele vai penetrar com facilidade. O meu cone chegou ao comprimento de trabalho, mas se ele chegou e não reteve, eu posso calibrá-lo com um calibre maior. Então, aqui um cone 40, sendo calibrado com 45, ou eu pego um cone 45, fazendo o corte, né? Calibrando a ponta do meu instrumento. Fiz o corte correspondente ao cone 45 e volto agora para o canal para ver. Meço ele novamente. Ele vai ter que chegar até o meu CRT e ter a sensação de apreensão. Posso optar também em fazer cortes a cada meio milímetro da ponta do meu instrumento para poder aumentar ligeiramente a minha conicidade deste cone para que ele possa, passado pelo teste visual, ele possa agora reter na região apical. Como aqui, olha. Então, veja que o cone não está chegando no comprimento, mas ele não está travando. Veja que ele fez uma marca no cone. Agora, ele vai fazer, ou usando uma lâmina de bisturi, a remoção de meio a 1 milímetro da ponta e vai retornar, calibra novamente, e vai retornar com esse cone dentro do canal para ver se ele atinge o comprimento de trabalho e tem essa sensação de apreensão, de presa do meu cone, de apreensão, principalmente na região apical. Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que eu não posso fazer este corte, né, utilizando uma tesoura. Por quê? A tesoura vai amassar a ponta do meu instrumento, do meu cone, dando uma falsa sensação de travamento. Este corte deve ser um corte
único, tá? Com uma lâmina ou de barbear ou de uma lâmina de bisturi, para que eu não deforme a ponta do meu instrumento, do meu cone, para que ele se mantenha cônico apenas com a remoção parcial. Não se pode utilizar uma tesoura para essa manobra. A tesoura é utilizada para uma outra situação. Vamos ver esse vídeo aqui. Eu posso utilizar também, né? Veja aqui um incisivo central superior, uma lima do término do preparo apical 60, né? Mas eu posso utilizar cones de estoque, não necessariamente os cones principais também. Então, eu posso lançar a mão, por exemplo, aqui, olha, feito preparo, foi feito um cone secundário longo, mas a ponta dele não corresponde ao diâmetro. Não, eu vou calibrar este cone. Então, eu vou utilizar de um cone, de uma régua calibradora, aqui o cone único, uma régua calibradora. Vou colocar na numeração correspondente ao diâmetro final do meu preparo e vou com uma lâmina seccioná-lo. E aí vamos ajustá-lo e levá-lo no comando de trabalho para ver se ele tem o travamento, se ele chegou no comprimento, e radiograficamente nós vamos observar o seu posicionamento. É importante analisar na interface se eu tenho alguma radiolucência, porque eu tenho que ter, né, um contato íntimo do meu cone, principalmente na região apical. Então, está lá. Feito, então, a minha seleção visual, táctil, agora eu vou fazer a minha avaliação radiográfica, para ver se o meu cone está na posição correta, no meu comprimento adequado, se está a 1 milímetro da região do meu vértice radiográfico, que é o limite que nós determinamos. Passado por esses 3 testes, esse cone é reservado. Eu posso mantê-lo embebido em hipoclorito para promover a desinfecção dele, enquanto eu faço os outros procedimentos para poder realizar a obturação adequada. Então, está aqui, olha, o cone posicionado, passado pelo teste visual e teste radiográfico. O visual táctil é agora o teste radiográfico. Escolhido o meu cone principal, eu posso até realizar o corte desse remanescente ou do excesso de cone nas minhas referências, como aqui, olha. Foi feito um corte, aí usando tesoura, né, na altura da minha referência, e eu vou saber que quando eu introduzir este cone, estiver obturando este canal, por exemplo, eu vou sempre chegar com o meu cone, quando eu chegar na altura da minha referência, ele está bem adaptado na posição correta no terço apical. Então, é um modo de eu poder controlar o meu comando de trabalho durante o ato da obturação. É claro, o cone foi mantido, depois de aprovado, ele foi individualizado, respectivamente, com as referências de cada canal. A partir daí, escolhido o meu cone principal, ele vai ficar embebido em hipoclorito, promovendo uma desinfecção de superfície desse cone, e eu vou agora fazer a secagem no meu canal, usando cones de papel correspondentes ao instrumento que eu utilizei para se fazer o preparo apical. Então, se eu utilizei o cone 40, eu vou utilizar os cones, né, 2 ou 3 cones 40 para realizar a secagem agora do meu canal, dessa forma. Então, está aqui o cone agora vai, sempre o cone calibrado, levado até a minha região apical. Veja que o meu cone vai chegar, o canal está úmido.
Eu vou chegar com o meu cone até a minha região apical e vou fazer a primeira secagem. E a pergunta é, quando é que está bom? Observem que eu peguei este cone e estou passando este cone, é um modo prático de se observar a secagem na minha borracha, no meu lençol de borracha do meu campo operatório. Se eu tiver a marcação do meu lençol mostrando que existe umidade ainda no cone, eu necessito continuar a secagem do canal. Então, aqui, olha, vai passar, olha, marcando o meu lençol. Vou repetindo esse procedimento até o momento em que não marca mais o lençol. Isso é um sinal de que o meu cone, meu canal se encontra seco. Então, quando eu pego 1, 2, normalmente o terceiro cone, né, por canal, eu já tenho essa sensação, ou eu tenho a obtenção da secagem desse canal. Novamente, para vocês poderem observar, primeiro o cone, levo para dentro do canal, tem com intuito, né, chegando até o meu preparo apical, removo. Faço o teste para ver se o canal ainda está úmido. E aí eu observo que está marcando o meu lençol, então ele continua úmido. Repito isso por mais 2 ou 3 vezes, até o momento que, ao retirar o meu cone, ele não marque mais o meu lençol de borracha. Isso mostra que o canal está seco. Bom, nesse momento eu já tenho o meu cone principal escolhido e tenho o meu canal seco. Basta agora eu realizar o meu preparo do meu cimento. Então, eu vou agora fazer o preparo do cimento. Nós vamos usar o H+ em medidas iguais. Tá? E vamos realizar, né, a homogeneização do meu cimento, usando sempre medidas iguais, proporções iguais, até o momento que eu consigo uma consistência que nós chamamos de consistência de fio de bala. Então, eu vou agora, depois de homogeneizado, juntá-lo e vou encostar na placa e tracionar a minha espátula para ver se eu tenho a formação exatamente dessa consistência de fio de bala. Olha lá. Feito isso, eu já tenho o meu cone, o meu cimento preparado. Então, eu tenho meu cone de guta, que está selecionado principal, meu canal seco. Agora, meu cimento preparado, eu vou agora proceder à minha obturação. Então, com a ponta agora do meu cone principal, depois de secá-lo, porque ele estava sendo embebido em hipoclorito, eu seco com uma gase estéril, pego a ponta do meu cone, que está calibrado, e levo o cimento na ponta do meu cone, para o interior do canal. Para quê? Para que eu leve o cimento e, ao posicionar o meu cone no meu cone de trabalho, eu comece a observar a subida do meu cimento, quando meu cone está em posição,
desjuntando e entrando em contato em toda a parede do meu canal radicular. Aqui, vamos lá outra vez. Olha lá. Levo na ponta do meu cone e levo ele em posição, travo o meu cone, repito esse procedimento por 2 ou 3 vezes e agora começo a colocar meus cones secundários, até onde ele penetrava. E depois de preenchido, eu posso optar em fazer também a condensação lateral dessa obturação. Então, aqui está o meu cone, meu cimento preparado, que é levado com o meu cone principal e é levado no meu comprimento de trabalho. Novamente, olha lá. Levado até o comprimento de trabalho, preenchido. Agora que eu observar o cimento na entrada do meu canal, eu posso agora iniciar o primeiro ou segundo cone secundário pode ir com cimento, os demais são colocados passivamente. Posteriormente, eu posso optar em fazer a condensação lateral. Vejam aqui também, nessa situação aqui. Então, vamos lá. Deixa eu retornar. Deu uma travada aqui. Vamos reiniciar, espera aí. Vamos lá para o nosso... Problemas da tecnologia. Muito bem, olha lá. Né? Levando o cone na ponta do cone guta, fazendo preenchimento em toda a extensão, levando agora para dentro do canal, na ponta do nosso cone. Toda vez nós levamos na ponta do cone, 2 ou 3 vezes essa manobra, até a hora que o nosso cimento desponta na entrada desse canal, e a partir daí nós passamos a colocar os cones secundários de uma forma passiva, preenchendo ao redor do cone principal, penetrando até o comprimento nosso para preenchimento do terço cervical e médio desse canal. Tá? Olha, novamente, levando o cimento, levou no comprimento de trabalho, repetimos agora a colocação de uma nova quantidade de cimento, sempre na ponta, levamos ele novamente até que ele... Repetimos por fim 2, 3 vezes e vamos preenchendo o canal até que, atingido agora o meu comprimento de trabalho, eu trave o meu cone, faz o travamento do cone, preenchemos com cones secundários e fazemos a radiografia de qualidade de obturação. Está aqui, olha. Preenchimento do cone principal, levando meu cimento, permitindo que o cimento escoe, preencha o canal todo. A partir daí eu coloco meus cones secundários,
ao redor do cone principal, um terço médio e cervical, terço apical. Não temos cones secundários, apenas o cone principal. E, juntamente agora com o cimento, nós preenchemos todo o canal e fazemos uma radiografia de qualidade de obturação. Podemos lançar mão da condensação vertical, então é utilização de espaçadores que vão abrir espaço na região cervical em média para que eu possa introduzir mais cones. Então, vejam aqui. Ó. Agora, calibramos o espaçador com 4 milímetros aquém do comprimento de trabalho. Feito preenchimento passivo de cones secundários. Agora, vamos abrir espaço entre os cones secundários e o principal, o terço médio e apical. Mantemos o nosso... Pegamos agora, retiramos esse espaçador e, nesse espaço, introduzimos mais cones secundários. Novamente. Cuidado com a pressão, para que eu não tenha uma pressão muito excessiva na hora de fazer essa condensação lateral. Retiramos e recolocamos um novo cone no espaço criado. É uma opção, nós podemos lançar mão desse tipo de situação. Fazemos isso 2 ou 3 vezes, não mais do que isso, porque senão nós vamos chegar a um ponto de colocar apenas cones secundários na região cervical, que vai ser cortada depois de avaliado o preenchimento do cone, do canal, através da radiografia de qualidade. Feita a avaliação do preenchimento do canal, agora, com auxílio de espaçadores da marca calcadores tipo Paiva, né, ou outros calcadores com diâmetros crescentes, né, do mais fino para o mais grosso, nós vamos agora levá-lo ao rubro com auxílio de um maçarico ou da lamparina. E agora, em um único movimento, nós vamos introduzi-lo dentro da massa obturadora e vamos pressionar este calcador contra a parede do dente para fazer o devido corte. E, posteriormente, com outro calcador, fazer a condensação vertical. Aproveitando que essa gota está plastificada, agora nós vamos acomodá-la. E é importante que eu escolha um calcador, um diâmetro adequado para poder apoiar exatamente sobre a gota para fazer essa condensação vertical. Então, está lá. Radiografia de qualidade de obturação, vendo o preenchimento, se houve algum extravasamento ou não, se eu tenho qualquer falha. A partir daí, levo ao rubro o meu calcador. Num único movimento, eu realizo o corte. Introduzo de 4 a 5 milímetros dentro do canal. E faço a remoção do excesso de gota. Seguido agora, com outro calcador de uma condensação vertical e acomodação dessa gota-peça. Se for necessário, eu repito a fase de corte, levo novamente ao rubro, corto mais, e nós vamos cortá-lo 1 a 2 milímetros abaixo do colo anatômico, para que eu não tenha sombra da obturação, que eu não tenha interferência estética. E aqui, olha, o corte realizado 1 a 2 milímetros abaixo do colo anatômico. E agora nós vamos realizar a limpeza dessa cavidade. Então, está lá. Feito o corte, levado ao rubro e a condensação vertical realizada. Aqui, olha, calcadores, né? Olha lá, fazendo, adaptando, né? Posicionando o calcador
para que ele possa fazer uma pressão vertical apenas em gota. Porque se eu pegar um colocador muito largo, eu vou apoiar em dentina e não vou ter essa sensação de pressionar apenas a gota percha, para que ela possa se acomodar e o cimento possa se distribuir. Vamos ver aqui, olha, um caso, né? Fazendo a remoção do cimento, removendo o nosso cimento provisório que existia, o canal já estava preparado, tá? Removendo o curativo, tirando agora o algodão. Às vezes ele dá um pouquinho de trabalho de tirar, usamos um explorador às vezes para poder deslocá-lo. Removido, agora vamos fazer a irrigação e aspiração para poder remover a medicação intracanal. Quando usamos hidrólise de cálcio, vamos agora com EDTA, fazendo essa remoção, né? Fazendo a exploração e fazendo com que a EDTA entre em contato com a hidrólise de cálcio. Calibrando sempre o instrumento, fazendo um aumento progressivo para a remoção dessa medicação. Irrigação e expiração, agitação com Isiclin pode nos ajudar. Aqui a lima do preparo apical, que foi uma lima 50, fazendo a remoção total e refazendo o meu preparo. A partir daí eu escolho o meu cone, correspondente à lima do preparo, fazendo a desinfecção da ponta do meu cone, dos cones secundários também. Secando o meu cone agora. Calibrando esse cone para poder passar no teste visual. Olha lá, meu cone chegou. Fazemos o teste táctil para ver se ele está retido, ele apresenta resistência. O cone já está escolhido. Feito a radiografia diagnóstica, agora com cones de papel também calibrados, vamos fazer a secagem desse canal. 2 a 3 cones de papel são suficientes para fazer essa secagem do canal, mas sempre podemos checá-lo passando no lençol, né? Para ver se eu tive a secagem total desse canal. O cone seco, a gota preparada, vamos preparar agora o cimento, nesse caso o endofil, pó líquido, fazendo a aglutinação, né, espatulação desse cimento, até que a gente possa obter aquele ponto de bala, né, aquele ponto que eu tenho um escoamento melhor do cimento. Aqui, olha, fazendo a aglutinação, a espatulação contra paredes, né? Ainda não conseguiu o fio de bala, ele vai acrescentar um pouco mais de pó para dar aquela consistência. Olha lá. Conseguido o fio de bala, agora ele vai levar nosso cone principal e leva para dentro do canal 2 ou 3 carregamentos de cimento até o ponto de travamento. A partir daí, ele vai agora fazer o espaçamento para se colocar cones secundários. Feito o espaçamento, ele retira o espaçador e coloca o cone secundário preenchendo o terço cervical, terço médio e apical do canal. Isso vai se repetindo até o momento em que eu já percebo que meu preenchimento é apenas na região cervical. E aí eu não preciso, porque eu vou recortar isso, né? Então, eu não preciso ficar colocando muito mais cone secundário.
Agora, usando uma lamparina, e num único movimento, se fazendo o corte, pressionando contra a guta e a parede do canal. Removido logo em seguida, nós partimos para a condensação vertical com outro calcador, porque o que está aquecido pode aderir a essa guta e eu posso remover toda essa obturação, então é um outro calcador, um para corte e outro para condensação. Repetindo o corte com calcador aquecido, uma nova condensação vertical com outro calcador frio, calibrando o corte, veja que ele vai observar qual é a profundidade do corte para ficar abaixo do colo anatômico. A partir daí, você limpa a cavidade toda com álcool para poder remover excesso de cimento, para que eu não tenha uma pigmentação dessa coroa, para que eu não tenha uma alteração cromática dessa coroa. Então, limpando com algodão e álcool, embebido em álcool, né? E a partir daí colocamos o nosso cimento. No nosso caso, nós vamos usar o ionômero de vidro, né, para selamento da coroa, para que o paciente possa partir agora para fazer a restauração definitiva. Tá? Aqui, então, podemos utilizar também para limpeza da cavidade o licor de Hoffmann, que é um produto de 35% de éter e 65% de álcool. Ele permite uma limpeza melhor da superfície. Isso tem que ser pedido para ser manipulado. A formulação prepara esse tipo de produto, tá? Para que possa ter uma limpeza melhor, né, de toda a superfície dentinária, para posterior restauração provisória com o ionômero de vidro. Então, podemos usar o ionômero de vidro, né, para poder prevenir a infiltração de micro-organismos da cavidade bucal, ou podemos optar também, né, aqui, preparar o ionômero de vidro e o selamento do dente. Importante, né, é observar que com essas manobras, aqui, usando o gutapercha e o H+, eu tenho uma íntima relação, né, com microscopia eletrônica da interface cone e parede do canal. Até formando em algumas situações, né, alguns tags dentro dos túbulos dentinários das paredes do canal. Por esse motivo, a opção inicial é o uso do H+ como cimento endodôntico. Tá? Aqui mostrando, né, na região cervical, né, de um cimento controle e do H+, mostrando uma melhor adaptação dele às paredes do canal. E até a formação de tags dentro da dentina radicular, quando nós realizamos esse tipo de utilização desse cimento, quando eu tenho uma boa limpeza, uma boa irrigação final, permitindo a abertura desses tubos. Casos, né, que foram realizados com essas manobras, aqui mostrando, né, quando foi terminado e o controle, né, com a possibilidade até de ter um extravasamento em razão da penetração de canais laterais, né, e acessórios. Sempre, né, após o término e feita o selamento coronário, mas professor, aqui, olha, ficou um espaço, não se preocupe, aqui às vezes é um algodão que foi colocado, ou quando for restaurar esse tipo de dente, a pessoa vai acabar preenchendo todo esse espaço, né? Então, às vezes, nós temos essa... Eu não posso ter espaço na região apical. Veja que aqui eu tinha uma lesão que, num controle, mostra já uma reparação acentuada dessa lesão, mantendo a 1 milímetro do meu comendo de trabalho e a recuperação da região apical.
Aqui também, mantendo a 1 milímetro, preenchimento e já uma área de reparação da região apical. Alguns acidentes podem ocorrer, né? O ideal é que o cimento seja mantido nas imediações do meu limite apical. Isso vai permitir, nos casos principalmente de polpa viva, o selamento com cimento osteoide, a cicatrização apical. Em outras situações, né, que era cones, né, cone único, mas que propiciaram aqui a obturação de canais laterais, como aqui, uma lesão extensa, né? Aqui, obturação no canal lateral, que houve esse extravasamento, e depois de reparado, né? E até a reabsorção do cimento extravasado. Quando extravasa um cimento, lógico que vai depender da quantidade desse extravasamento, normalmente o paciente não tem um pós-operatório desagradável, não tem uma sintomatologia em razão desse tipo de extravasamento, que eu chamaria assim de um pecadinho endodôntico. Pequeno pecado endodôntico. O que vai acontecer com esse cimento? Esse cimento que foi extravasado, né, em decorrência do aumento da permeabilidade, às vezes do movimento intempestivo na hora de levar o cimento. Aqui mostrando um outro pecadinho endodôntico. O que vai acontecer? Bom, na verdade, não vou ter um pós-operatório desagradável, mas eu vou ter um retardo no processo de reparação. Então, há necessidade de, quando vocês estiverem obturando o canal e marcado, né, o meu limite, ou minha referência oclusal no meu cone, quando eu estiver chegando perto da região apical, o meu cone, que eu faça um movimento mais suave do deslocamento desse cone. Por quê? Porque quando eu levo a primeira quantidade de cimento, eu tenho cimento no meu cone. E aqui eu tenho ar. Quando eu levo o meu cone até a posição do meu comendo de trabalho, né, o meu cimento vai escoar para a região cervical, porque meu cone vai ocupar o espaço. Então, eu vou ter a impregnação de cimento no meu cone e na minha parede do canal. Quando eu retiro o meu cone para levar e carregá-lo novamente com cimento e retornar, aqui nessa região apical, o cimento que ficou ele vai escoar. E se eu fizer um movimento muito rápido, e como eu tenho uma coluna de ar aqui, eu vou acabar empurrando essa coluna de ar, e o meu cimento que se encontra nessa região vai sofrer uma pressão e ele pode extravasar. Então, é importante que eu leve, quando estiver obturando, o primeiro movimento sem problemas. Já quando eu levo o segundo ou o terceiro carregamento de cimento, que quando eu chegar na minha região apical, eu faço esse movimento mais suave para poder apenas acomodar o meu cone principal e dar tempo do meu cimento que está aqui localizado reflua para a região cervical. Essa é uma informação clínica e técnica importante para que eu evite fazer movimento de pilão com o meu cone principal, não dando tempo do cimento aqui aprisionado refluir para a região cervical e ele acaba sendo empurrado para a região apical. Como aqui, ó. Ou aqui. Então, o controle na hora de acomodar o meu cone principal com cimento deve ser observado, para que eu não tenha uma frequência muito grande desse tipo de ocorrência. Ou, histologicamente, esse tipo de ocorrência, que vai retardar o processo de cura, né? Dependendo do cimento endodôntico, ele vai levar algum tempo para poder ser absorvido nos macrófagos, mas que eu não vou ter um incômodo ou um pós-operatório desagradável.
apenas um retardo no processo de reparação em virtude da presença de um corpo estranho, que é, no caso, o meu cimento. Apesar de ser biocompatível, as células da região apical vão levar mais tempo para promover a sua reabsorção. Cuidado, né, na hora de levar esse cimento, para não ter acidentes como esse. Olha, uma paciente que sofre de uma parestesia há 3 anos e 5 meses, da região de mento, porque o colega, né, na hora de obturar, acabou também obturando o canal mandibular. É importante a gente entender que, quando eu coloco muito cimento e ele não sai para a coroa, para algum lugar ele está indo. E neste caso aqui, né, em razão de um descuido, de uma colocação por mais de 3 ou 4 carregamentos de cimento, que esse cimento ia para algum lugar. E, neste caso, o cimento H+ foi para o canal mandibular. E aqui, em razão da pressão sobre o canal mandibular, a paciente acabou tendo o surgimento de uma parestesia em virtude de um descuido, de um extravasamento exagerado nesse paciente. Então, nós vamos, quando colocar o cimento no canal, também ter um controle de quanto eu estou colocando. Tá? E ter um cuidado para que eu não fique trabalhando como pilão, né? Levando, empurrando o cimento para a região apical. É, né, de fundamental importância que a gente mantenha os nossos limites, tanto apicais, um selamento apical, lateral e coronário, para que eu tenha um bom resultado do ponto de vista de obturação. Algumas coisas nós vamos entender, vejam. Às vezes se coloca como culpado, né, o ato da obturação, mas nem sempre, né, a obturação é a grande responsável por um erro eventual. Se eu observar esta radiografia, eu vou poder observar que eu tenho aqui um bom preenchimento, mas eu tenho algumas irregularidades nessa região. E que mesmo com condensação lateral, eu não consegui corrigir. E se eu observar agora esta obturação no sentido mesiodistal, eu vou observar que eu tive falta de cimento, de preenchimento, por um erro técnico, um erro na minha abertura, no qual eu não removi este cotovelo e nem trabalhei com meu instrumento a parede lingual desse canino. Apesar do meu cone chegar ao comprimento, né, eu não tenho o preparo químico cirúrgico desse terço médio do canal. O maior aumento. Ou seja, haveria, durante a abertura, é um erro decorrente lá da abertura, ter removido essa saliência em decorrência da oposição ao símbolo, mas é um problema de abertura. Eu necessitaria ter ampliado mais esta cavidade e preparado melhor a entrada do canal desse canino para que eu pudesse ter acesso com limas e, posteriormente, ter acesso com meus cones e meu cimento. Então, muitas vezes o erro é técnico, mas é lá do início. E aí reporta-se aquela imagem daquela pirâmide colocada ao contrário. É difícil ter um bom resultado final se as coisas começam ruins. Então, nós estamos sempre atentos, a passo de todo esse procedimento, para que evite, né, um acúmulo de erros que pode culminar no ato da obturação. São situações, olha, né, parece que está meio obturado, mas lateralmente eu observo que existem falhas, então há necessidade de uma condensação mais efetiva. Falhas de
obturação com possível percolação, e se eu tiver essa condição, né, às vezes aqui abertura com infiltração, é uma falta de um selamento adequado, pode levar a uma recontaminação desse canal. Então, vejam que o preencher o espaço do canal cirúrgico modelado, eliminar qualquer comunicação do meio interno da região periapical e o meio externo da cavidade bucal, favorece a reparação biológica. Aqui, olha, selamento apical, lateral, né, vai promover, né, a possibilidade da recuperação, principalmente em casos, ou a cicatrização em caso de polpa viva, ou a reparação apical nos casos de polpa mortificada. Não é a obturação que faz isso, é o conjunto das manobras técnicas que eu vou realizar. Por quê? Porque a obturação nada mais é do que o término de um procedimento prévio, que é o preparo do canal. É o preenchimento do espaço que eu criei em toda a extensão, desde o meu limite apical até a região cervical. A obturação é um passo essencialmente técnico, técnico de habilidade, e é pessoal. Por isso, nós vamos observar sempre essas. Se preocupar na obturação, de poder fazer o passo a passo para que eu tenha uma boa resultado de selamento em decorrência de uma boa modelagem do canal. Não adianta querer ter uma obturação bem feita se eu não tiver uma boa modelagem. Portanto, é importante a gente retomar na parte da modelagem, vamos fazer isso no próximo módulo, fazendo, né, a interpretação e a análise de utilizar tanto o rotatório quanto os instrumentos manuais no preparo desses canais, para que eu tenha resultados como esses, tanto em canais únicos quanto em canais múltiplos, com um bom selamento. Certo, meninas?